Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos ler Êxodo capítulo 38. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia, e o seu comprimento era de 2,20 metros e a largura era de 2,20 metros. O altar era quadrado, a altura era de 1,30 m. Nos 4 cantos colocou 4 chifres, os quais formavam uma só peça com o altar, e o revestiu de bronze. Fez também todos os utensílios do altar, recipientes para recolher cinzas, pás, bacias, garfos, braseiros. Todos esses utensílios foram feitos de bronze. Fez também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede, do rebordo do altar para baixo, a qual chegava até o meio do altar. Fundiu 4 argolas para os 4 cantos da grelha de bronze, para que nelas fossem passados os cabos. Fez também os cabos de madeira de acácia, revestidos de bronze. Passou os cabos pelas argolas de um e de outro lado do altar, para ser levado. Oco e de tábuas o fez. Fez também a bacia de bronze, com o seu suporte de bronze, os espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda do encontro. Fez também o átrio ao lado meridional, que dá para o sul. As cortinas do átrio eram de linho fino retorcido, de 44 metros de comprimento. As suas 20 colunas e bases eram de bronze. Os ganchos das colunas, as suas vigas superiores, eram de prata. De igual modo, para o lado norte havia cortinas de 44 metros de comprimento. Suas 20 colunas e suas 20 bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores eram de prata. Para o lado oeste havia cortinas de 22 metros. As suas colunas eram 10 e as suas bases eram 10. Os ganchos das colunas e vigas superiores eram de prata. Do lado leste, para o nascente, as cortinas tinham 22 metros de comprimento. As cortinas para um lado da entrada tinham 6 metros e 60 de comprimento. E as suas colunas eram 3 e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada do átrio, de um e de outro lado da entrada, havia cortinas de 6 metros e 60 de comprimento. As suas colunas eram 3 e as suas bases 3. Eu vou ler agora o versículo de número 21. Esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho, segundo, por ordem de Moisés, foram contadas pelos levitas, sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão. Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Com ele estava Aholiabe, filho de Ahisamaque, da tribo de Dan, mestre de obras, desenhistas e bordador em pano azul, púrpura, carmesim e de linho fino. Até o versículo 23, para a gente meditar em Êxodo capítulo 38. Os irmãos já sabem, nós temos falado isso nessas últimas leituras, que esses últimos capítulos repetem o que Deus já tinha falado desde o capítulo 27 de Êxodo, onde esses detalhes do tabernáculo já tinham sido mostrados. Às vezes nós não entendemos a razão por que em alguns textos bíblicos há algumas repetições, há tantos detalhes, às vezes há genealogias, mas, amado, isso é algo maravilhoso. Deus mostra que Ele é um Deus que quer se revelar de maneira detalhada na nossa vida. Ele é um Deus que leva em consideração a nossa raiz, a nossa origem, quando fala de genealogia, de onde viemos. E quando a gente percebe esses detalhes do tabernáculo, irmãos, deveria nos chamar a atenção. Porque Deus, Ele toma tanta parte da sua revelação escrita para descrever este tabernáculo, esta tenda, para ensinar o povo a adorar. Deus, Ele quer nos ensinar a adorá-lo.
O Senhor Jesus, em João capítulo 17, versículo 2 ou 3, ele diz que nisto consiste a vida eterna, em que te conheçam, o Deus único e verdadeiro, e a Jesus a quem tu enviaste, e ao Filho a quem tu enviaste. Então, a vida eterna é conhecer a Deus, adorar a Deus. Por isso o tabernáculo vai nos dando esses detalhes. Deus quer que a gente o adore, levando em consideração os detalhes da nossa vida. Tudo que a gente faz, desde o que a gente fala, a maneira que administramos o nosso tempo, o nosso dinheiro, os nossos planos de vida, tudo deve ser feito para a glória de Deus, tudo deve ser feito de modo que o nome do Senhor esteja sendo agradado, honrado, e a gente tem enfatizado muito isso. A partir do capítulo 38, então, Deus mais uma vez fala sobre o altar do holocausto, a bacia de bronze, o átrio e o cortinado. Então Deus estava mostrando mais uma vez a importância da gente observar os detalhes quando a gente se achega a Ele para adorá-lo, e a importância da gente ter um coração disposto a obedecer. Nós precisamos pedir a Deus um coração mais obediente, menos questionador, menos murmurador. Muitas vezes nós deixamos de experimentar coisas melhores da parte do Senhor por desobediência. Então, quando Deus mostra todos esses detalhes, inclusive cada detalhe, um de prata, outro de bronze, Deus está também ensinando o seu povo a obedecê-lo. E Deus falava com Moisés, Moisés transmitia aos líderes, os líderes de cada setor executavam o serviço, e o povo de Israel, no geral, cooperava, participava. Nós precisamos entender isso. Deus está fazendo uma obra na terra, Deus está fazendo uma obra através do seu povo, da igreja, e nós precisamos discernir qual é o nosso lugar nessa grande obra de Deus, e obedecer a Deus nos detalhes. Nós não devemos deixar brechas na nossa vida, rachaduras. Pequenas rachaduras podem se tornar em grandes tragédias. A Bíblia diz que pequenas raposinhas destroem uma grande lavoura. Então, quando Deus fala de detalhes, Ele está mostrando: leve a sério o que eu estou falando, me obedeça. Jesus falou: vocês são meus amigos quando fazem o que eu vos mando. Nós gostamos tanto de falar que nós somos amigos de Deus, porque Jesus falou isso: não vos chamamos mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, não tem intimidade com o seu Senhor, mas eu vos chamo de amigos. E essa é a relação do tabernáculo. O tabernáculo é um chamado para uma adoração íntima do Senhor, a ponto de, e aí se nós vamos tocar num assunto que em alguns capítulos anteriores eu disse que falaríamos, ainda que Deus revelasse a visão do tabernáculo para Moisés, a Bíblia diz em Amós e em Atos que Deus nos últimos dias restauraria o tabernáculo caído de Davi. E quem lê se surpreende, porque Deus mostrou para Moisés como que o tabernáculo deveria ser, todos os detalhes. E Deus diz que Ele vai restaurar o tabernáculo caído de Davi. Por quê? Por uma razão, ou há muitas razões, mas uma que eu gostaria de destacar. Deus deu a Moisés a revelação da estrutura física, a forma do tabernáculo, mas Davi teve a revelação profunda da essência do tabernáculo. Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus, aprendeu a amar a Deus, aprendeu a obedecer a Deus, de tal maneira, irmãos, que Deus diz que Ele vai restaurar o tabernáculo caído de Davi. A visão que Davi teve do Senhor, da glória de Deus, foi tão poderosa, que Davi fez o que Deus esperaria que ele fizesse. Davi escalou turnos de adoração 24 horas por dia em Israel. Por que Davi fez isso? A Bíblia não coloca isso de maneira clara, mas nós temos, os que estudam a palavra têm esse discernimento. Possivelmente Davi teve uma visão celestial. Ele viu como é a adoração no céu. Como é a adoração no céu? Isaías capítulo 6 nos mostra, Apocalipse nos mostra. A adoração no céu, louvor no céu é constante, intenso, reverente. Então Davi constrói, ele
repete o que Deus revelou a Moisés, ele constrói aquele tabernáculo, e ele entende que a adoração deve ser dada ao Senhor constantemente, e mesmo quando ele falha, tentando trazer a arca da maneira errada, sem observar a maneira de Deus, depois ele restaura, ele traz a arca assim, celebra, dança, glorifica o Senhor de tal maneira, com uma adoração tão profunda, que chamou a atenção da filha de Saul, que naquela ocasião era a esposa dele, Mical, e ela critica Davi pela sua extravagância de adoração, e a Bíblia diz que por ela ter criticado Davi, ela ficou estéril para o resto da vida. A verdadeira adoração traz fruto na nossa vida. Agora a murmuração traz esterilidade. E Deus, por que Deus ensina a gente a adorá-lo com tanto detalhe? Porque Deus quer que a gente o adore da forma certa e que, sobretudo, a gente conheça a Deus e conheça a sua vontade, porque se nós não adorarmos a Deus como resultado de conhecimento, de relacionamento, de verdade, nós podemos estar adorando a ídolos, adorando a falsos deuses, mesmo usando o nome de Jesus, falando que pertencemos a Yahvé, nós podemos estar adorando a nós mesmos, aos nossos sentimentos. Quantas pessoas que vão ao culto dizem: eu gostaria de cantar aquela música para mim, porque eu gosto daquela música, ou então, eu não gostei daquela música. O louvor não é para nós, o louvor é para Deus, é para agradá-lo. Nossa adoração deve ser fruto de conhecimento, de relacionamento com Ele. Então Êxodo 38 nos mostra de novo o altar do holocausto. Nós precisamos sempre passar por esse lugar de quebrantamento, de humilhação, de humildade. Jesus falou: bem-aventurados os humildes de espírito, os humildes, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então essa característica do altar é um lugar de renúncia. De novo fala sobre a bacia de bronze, o lugar onde você tinha que lavar as mãos, lavar os pés. E é interessante o versículo 6, porque diz aí que as mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda do encontro, elas deram seus espelhos para fazer a bacia de bronze. Que coisa interessante esse detalhe que aparece só aqui, pelo menos assim, dessa forma, né, mais específica. Um grupo de mulheres ficava adorando a porta do tabernáculo constantemente. A Bíblia diz que tinha um grupo de mulheres que servia a Jesus com seus bens. E espelho naquele tempo não era igual ao nosso hoje, tão claro, você se vê bem, né? Era bem embaçado. Por isso a Bíblia fala que hoje nós conhecemos a Deus como por espelho, de uma forma distorcida. O espelho da época era assim. Mas elas deram isso para poder cooperar com aquele aspecto ali da bacia de bronze. Sabe, a partir do versículo 9, a gente vê aí o átrio e o cortinado. Mais uma vez Deus mostrando aqueles detalhes das cortinas, mas nos chama a atenção o versículo 21. Também, aí só aqui que aparece esse detalhe. Versículo 21 diz: e esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo. Ou seja, o capítulo 38, versículo 21, nos mostra que todos os detalhes que Deus deu, todos os objetos, aqui Moisés e junto com uma equipe fizeram por escrito, organizado, enumerado, para que pudesse administrar. Deus nos chama, amado, para servi-lo, para adorá-lo, e nós precisamos organizar a nossa vida, fazer as coisas com ordem, fazer as coisas de maneira organizada. Isso é um dos segredos da multiplicação dos pães. Jesus manda sentar-se em pequenos grupos, distribuir. Às vezes a nossa vida não prospera por desorganização, por não pararmos e ver que a gente está distraído demais, desorganizado, as coisas estão fora do lugar. Nós precisamos colocar as coisas em ordem para que Jesus faça o milagre. Jesus faz o milagre, mas nós precisamos colocar em ordem. E aqui mostra que no meio de todos aqueles detalhes, Deus coloca no coração deles, e eles vão enumerar, segundo a ordem de Moisés. Versículo de número 21, foram contadas pelos levitas, sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão. Coisa maravilhosa, o princípio da submissão. Submissão é a humildade de reconhecer a liderança de alguém, é a humildade de se sujeitar à missão de alguém. Então você vê uma cadeia aqui de autoridade. Moisés fala, os levitas contam,
mas eles contam debaixo de uma supervisão de Bezalel e Aholiabe. Irmãos, nós fomos chamados para adorar a Deus, mas não é do jeito que a gente quer, é da maneira que Deus se revela na palavra, e debaixo de supervisão pastoral, debaixo de direção, com ordem, com organização. Deus falou para um rei uma certa vez na palavra: põe a sua casa em ordem, porque amanhã você vai morrer. Nos chama atenção isso. Já que ele ia morrer, para que colocar a casa em ordem? Se você soubesse que você vai partir para a eternidade daqui a 2 dias, qual seria a prioridade da sua vida? Deus fala para aquele rei: coloca a sua casa em ordem. Ele está falando de supervisionar a sua família, corrigir coisas que estão fora do lugar. Irmãos, adorar a Deus é conhecê-lo, adorar a Deus é obedecê-lo, adorar a Deus é cuidar daquilo que Deus coloca na nossa mão com fidelidade. E isso não deve gerar em nós culpa, porque todos nós temos limitações, erramos, algumas coisas que vão ficando fora do lugar, mas isso deve gerar em mim e em você um despertamento para, de tempos em tempos, reorganizarmos a nossa vida. Estamos aí terminando o mês, primeiro mês do início do ano. Nós precisamos, talvez todo mês, fazer uma avaliação, e às vezes tem pessoas que nos ajudam com isso, e reorganizar a nossa vida, reorganizar as nossas prioridades, reorganizar o nosso tempo, para que a gente não viva debaixo de toda a pressão desse tempo, de distração desse tempo e sobrecarga, o que tem afligido as pessoas. O povo de Israel então tinha uma prioridade, a prioridade era conhecer a Deus, adorar a Deus e servir ao Senhor de maneira organizada, porque, irmãos, a Bíblia diz que é maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Aí alguns, para fugir dessa maldição, dizem: por isso que eu não faço é nada, que é melhor não fazer do que fazer mal feito. Mas isso mostra que o nosso coração deixou de amar Jesus de maneira profunda, porque quando a gente ama o Senhor, nós vamos ter prazer de fazer a obra dele. E nós que estamos na obra do Senhor, precisamos constantemente ser sinceros, honestos e humildes, para reconhecer: eu sei que eu posso estar melhorando, não por culpa, mas por amor e desejo de agradar o coração de Deus. Deus então mostra para eles: esses são os detalhes do meu tabernáculo, essa é a maneira de vocês me adorar, vocês vão estar neste lugar, vocês vão entrar no tabernáculo e me adorar. E o tabernáculo caído de Davi, Deus está restaurando hoje. No final dos tempos, Amós e lá em Atos também, eles citam o texto de Amós. O Senhor disse que Ele restauraria esse tabernáculo caído. O que Deus está restaurando? Deus está restaurando um povo que o adora, que tem entendimento, que é sacerdote 24 horas por dia, em tudo que fazemos, em nosso lar, em nosso trabalho, em todo lugar que a gente vai, inclusive em nosso lazer. Nós devemos fazer tudo para a glória de Deus, adorando, como Davi, que entendeu que adorar a Deus era o centro da vida dele, tanto que ele queria construir o templo. Ele adorava como tabernáculo, como Deus mandou. O templo, Deus não falou nada sobre isso, mas Davi quis construir, e Deus falou: Davi, você não vai construir, porque ele tinha matado muitas pessoas. Ainda que Deus é que o capacitou às vitórias, Deus nunca se alegrou e se agradou de ver pessoas padecendo, morrendo. As guerras nunca foram do agrado de Deus. Mas no período histórico da antiga aliança, Deus permitiu para estabelecer a justiça dele e trazer juízo sobre os povos idólatras que estavam ali, inclusive para reter a propagação da iniquidade, do mal. Por isso Deus mandou destruir muitas vezes vários povos. E da mesma forma, o povo de Israel também, quando se divide a tribo do norte e do sul, Israel, que é a tribo do norte, desapareceu. Por quê? Por causa do juízo. Mas Deus é um Deus de misericórdia. Eu quero concluir falando só um pouquinho sobre isso. Quando a gente lê a história do tabernáculo, a glória de Deus, e a gente vê isso na antiga aliança, a gente deve pensar que essa revelação, ela é sombra do que foi revelado no Novo Testamento. Lá em Hebreus diz isso. É importante que os irmãos leiam um pouco Hebreus nesse tempo que vocês estão lendo o Êxodo com a gente, porque Hebreus fala que tudo que Deus revelou para Moisés, tudo que Deus revelou no tempo da lei, era sombra da realidade que nós temos em Cristo. Então Jesus hoje, Ele abriu
Ele rasgou o véu de alto a baixo e hoje nós temos acesso à presença de Deus. Nós podemos acessar. Hebreus capítulo 10 diz isso. Entremos com ousadia, confiantemente, além do véu, pelo novo e vivo caminho. Muitas coisas impedem a gente, às vezes, de estar orando mais, buscando mais a presença de Deus. Mas eu quero destacar uma para a gente fechar a meditação de Êxodo 38. Uma das coisas que mais impede a gente, às vezes, de ter mais intimidade com Deus é a condenação. É aquele sentimento de acusação, de intimidação. Nós olhamos para nós, vemos as nossas falhas, os nossos erros. A gente sabe que o Senhor é Deus santo, é poderoso, é glorioso. Mas, amado, na antiga aliança, eles não tinham o sacrifício de Jesus. Hebreus 10 diz que nós podemos entrar de maneira confiante diante do Senhor. E não por mérito nosso. E não porque nós não erramos. Hebreus diz que nós podemos entrar pelo sangue de Jesus. Nós só podemos entrar diante do Senhor para adorá-lo, orar, por causa dos méritos de Jesus. Porque Deus, quando olha para você e para mim, Ele vê o sangue de Jesus sobre nós, quando nós entramos em nome de Jesus. Quando nós buscamos o sangue de Jesus, nós somos justificados por Ele. Se você chegasse no céu hoje e Deus te perguntasse, por que eu devo deixar você entrar no meu céu? Qual seria a nossa resposta? Alguns talvez pensariam, eu fiz muitas coisas boas, eu servi o Senhor, eu trabalhei na obra. Tudo seria a resposta errada. Imagina se a resposta sua fosse definir a sua entrada ou não no céu. A resposta bíblica é, eu não mereço o céu, mas eu posso entrar por causa do sangue de Jesus, que derramou a graça sobre mim. É pela graça que nós somos salvos. E pela graça, eu e você hoje temos acesso ao Santo dos Santos. E não como sombra, como o Antigo Testamento, mas como realidade. Eu e você podemos ter intimidade com Deus, com a glória de Deus, conhecê-lo, ouvi-lo, experimentá-lo. Vamos orar por isso. Pai, nossa oração nessa manhã é que a adoração verdadeira ao Senhor, que é o único Deus verdadeiro, possa ser aperfeiçoada no nosso coração. Pai, torna-nos mais adoradores, sinceros, que te adoram em espírito e em verdade. Molda o nosso caráter, molda os detalhes da nossa vida que estão fora da tua vontade. Ajuda-nos, Pai, a constantemente estar sensível ao Espírito Santo para colocar a nossa vida em ordem, para que possamos experimentar a tua vontade boa, agradável e perfeita. Sim, Pai, nós oramos assim no nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.